Eis-me aqui, Espírito, pra te adorar. Eis-me aqui, Espírito de Deus, para te louvar. Eis-me aqui, Espírito, pra te adorar. Eis-me aqui, Espírito de Deus, para te louvar. Ao levantar de minhas mãos, eu adorarei, e com os santos eu exaltarei ao Rei dos Reis, e toda língua confessará: Santo é o Senhor. E as palmas louvam ao eterno Salvador. Aleluia, Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus está neste lugar. Aleluia, Santo é o Senhor. Aleluia. Eis-me aqui, Espírito, pra te adorar. Eis-me aqui, Espírito de Deus, para te louvar. Eis-me aqui, Espírito, pra te adorar. Eis-me aqui, Espírito de Deus, para te louvar. Ao levantar de minhas mãos, eu adorarei, e com os santos eu exaltarei ao Rei dos Reis, e toda língua confessará: Santo é o Senhor. E as palmas louvam ao eterno Salvador. Aleluia, Santo é o Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu do coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre eu quero estar. Lá em casa eu posso ser quem realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Um presente precioso eu ganhei, um projeto que nasceu do coração de Deus, um projeto que nasceu do coração de Deus. Meu tesouro é o meu lar, onde a base é o amor, onde sempre eu quero estar. Lá em casa eu posso ser quem
realmente sou. Diferenças até poderão acontecer, mas quando a mágoa tem razão, prevalece o perdão. Para sempre assim será. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter o meu lar na presença do Senhor. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao 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 Senhor. Aleluia. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos juntos nessa empreitada, nessa jornada aqui no culto da IBN, que transmitimos todos os domingos à tarde. Eu quero especialmente agradecer a cada um que está conosco e a minha oração é que Deus abençoe tremendamente o seu coração. Hoje eu vou iniciar uma série de mensagens a respeito do céu. Você, cristão ou não, o que pensa sobre o tema? Há uma curiosidade por parte de muitos sobre a vida após a morte. Mas o que a Bíblia nos informa? Onde fica o céu? Ele é espiritual ou físico? Antes da pandemia, eu trouxe uma palavra na igreja sobre o inferno, mas fiquei devendo uma sobre o céu. Como eu disse antes, trata-se de uma série de mensagens, porque não dá para esgotarmos o tema com apenas uma. Por isso, continuarei a discorrer sobre o céu, procurando ser bíblico e não me baseando em achismos ou pensamentos filosóficos a respeito do céu. Se você me perguntar quantas mensagens serão necessárias, eu ainda não sei responder. Pode ser que sejam 3, 5, 10, não importa. Vamos deixar acontecer e o Senhor irá nos guiar passo a passo. Procurarei apresentar textos bíblicos e colocar na tela para que você possa acompanhar. Mas antes de mais nada, precisamos orar. Vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai e pedir a Ele que ministre ao nosso coração sobre esse tema. Vamos pedir isso em nome de Jesus. Então, ore juntamente comigo, aonde você estiver, feche os seus olhos e vamos nos dirigir a Ele, em nome de Jesus. Pai, no doce e precioso nome de Jesus, nós nos colocamos na Tua presença. Senhor, ao iniciarmos esta palavra, nós precisamos, ó Pai, do Teu Espírito Santo. É o Teu Espírito, ó Deus, que nos orienta, que nos dirige. É o Teu Espírito que ministra aos nossos ouvidos. É Ele que revela a verdade da Tua palavra a cada um de nós. E eu então clamo a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia e graça, para que vidas agora sejam tocadas por esse poder. Senhor, em nome de Jesus, toca o coração de cada um que me vê. E, Senhor, que a tua palavra, que a tua bênção possa estar envolvendo a cada um de nós
E no término da mensagem, Senhor, que possamos simplesmente ter aquela convicção de que fomos edificados por ela. Muito obrigado, Pai. Conduza todas as coisas. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu começo com o texto de João, capítulo 14, versículos 1 a 3. Jesus disse: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Bem, o sentido de que viveremos em algum lugar após a morte envolve culturas ao longo da história. Por exemplo, alguns povos imaginavam o céu como uma ilha distante, tão distante que o homem, na sua condição física, não podia alcançar. Outros pensavam que após a morte as pessoas iam ao sol ou à lua. Já imaginou? Na cultura egípcia antiga, então, os corpos eram embalsamados e algumas coisas eram colocadas junto a eles. Por exemplo, colocavam mapas para guiá-los ao mundo futuro, vinho e uma moeda para dar ao barqueiro do rio do inferno que iria atravessá-los para o outro lado do rio. Esses são apenas alguns exemplos, mas vejam quantos pensamentos a respeito da vida após a morte permearam a mente das pessoas ao longo da história. Mas agora vamos a alguns pontos interessantes da mensagem de hoje. Eu preparei 5 deles para nós iniciarmos a nossa série, porque esta, como eu disse, é uma introdução à série. Então, em primeiro lugar, eu faço uma pergunta. E os cristãos primitivos? Como eles pensavam a respeito, do céu? Como eles pensavam? Veja, nas catacumbas romanas, onde foram enterrados corpos de cristãos martirizados, foram encontrados epitáfios com as seguintes inscrições: Em Cristo, fulano não está morto, mas vive. Então acharam essas inscrições lá. Beltrano vive com Deus. Ciclano foi levado à sua morada eterna. Interessante porque a gente começa a tentar entender como os cristãos primitivos eles encaravam então a situação da vida após a morte. Por volta do ano 125, um grego chamado Aristides escreveu a um amigo informando-lhe sobre o cristianismo. E ele, a certa altura, disse: se um cristão deixa este mundo, os outros se regozijam e dão graças a Deus. Acompanham o corpo cantando canções, louvando a Deus, como se fosse a um lugar próximo. Essa era a perspectiva que Aristides tinha do cristão. Agora, Cipriano, um dos pais da igreja, disse: celebremos o dia da morte de um cristão, pois ela nos tira deste lugar e nos liberta dos laços deste mundo e nos leva ao paraíso e ao reino. As perspectivas dos cristãos primitivos podem soar quase que estranhas hoje em dia, mas o seu modo de crer estava enraizado nas Escrituras. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Paulo escreveu em Filipenses capítulo 1, verso 21, ele diz o seguinte: porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Por que ele disse que o morrer era lucro? Ele explica no verso 23, quando ele diz assim: ora, de um e outro lado estou constrangido e tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo tinha o desejo de partir, porque ele entende que estar com Cristo, estar neste lugar onde Jesus foi preparar,
era incomparavelmente melhor. Ele não encontrava nenhuma razão aqui na Terra que pudesse, por exemplo, ceder algo comparativo com o céu. Não, ele diz assim, estar lá com o Senhor é algo incomparavelmente melhor. Mas veja ainda o pensamento do apóstolo em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 8. Veja o que ele diz no verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Então, observe que ele está se dirigindo à igreja e ele está dizendo para as pessoas terem bom ânimo. Porque enquanto nós estamos neste corpo, nós estamos ausentes do Senhor, mas observe agora o versículo 8, quando ele diz: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Para Paulo, deixar o corpo era habitar com o Senhor, imediatamente. Então, ele fala de bom ânimo e ele mostra situações para a igreja de Corinto e para nós também. Agora, vamos voltar lá no que Jesus disse. Quando o Senhor falou, lá em João 14, que na casa de meu Pai há muitas moradas, e depois ele acrescentou, vou preparar-vos lugar, nós vemos aí algo interessante. Ele deliberadamente escolheu termos físicos comuns, como casa, morada, lugar. Aí você pode perguntar, por quê? Para descrever aonde ele iria e o que estava preparando para nós. Ele quis dar aos seus discípulos e a nós também algo tangível, um lugar real, onde eles iriam encontrá-lo. Isso foi para eles, mas para nós também. Observe que um lugar, por natureza, é físico, não espiritual. Nós, seres humanos, por natureza, somos físicos e Deus fez um lugar desenhado especificamente para estarmos, para vivermos, ou seja, a terra. Acontece que nós também somos seres espirituais, mas eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Ponha isso no seu coração e mais à frente eu vou tocar nesse assunto. Nestas mensagens, nós veremos uma verdade emocionante, mas descuidada. Do que se trata? A verdade de que Deus nunca abandonou o seu plano original, isto é, que os seres humanos vivam na Terra. De fato, o clímax da história será a criação de novos céus e nova terra, um universo ressuscitado, habitado por pessoas ressuscitadas que viverão com Jesus que já ressuscitou. Aí você pergunta, aonde vemos isso na palavra de Deus? Nós lemos vemos o texto de Apocalipse capítulo 21, versículos de 1 a 4 que eu separei para você. Então o texto nos diz, vi um novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Este é o plano de Deus. Você já parou para pensar? Este é o plano de Deus. Que coisa tremenda. Quero desenvolver isso também um pouco mais adiante. Mas o segundo ponto que eu destaco é o momento de deixar essa terra. Todos nós vamos ter, se Jesus não voltar antes, nós teremos que deixar esta terra. Não sei se os números que tenho são atualizados,
foi feita uma pesquisa, né, e chegaram alguns números. E eu já vi isso já faz bastante tempo. Mas se eles estão atualizados, é o seguinte: no mundo inteiro, 3 pessoas partem para a eternidade a cada segundo. Isso significa que 180 pessoas falecem a cada minuto e quase 11.000 em cada hora. Está assustado? Mas espere, eu fiz uma continha aqui. No fim de cada dia, algo em torno de 260.000 pessoas deixam a Terra e vão para onde? Que direção eles tomam? Só tem 2 possíveis lugares. Ou vão ao céu, ou vão ao inferno. E desde agora, eu já coloco para você. Você tem uma convicção para onde você vai quando partir daqui? Esta semana passada, nosso coração ficou partido. Foi uma dor difícil para nós, inclusive nós que vivemos aqui na Inglaterra, estamos distantes do Brasil. E um tio partiu para o Senhor nesta semana. Então a gente fica assim, dolorido, né, emocionalmente falando, mas consolados, porque nós sabemos que ele foi estar com o Senhor porque era fiel a Deus, uma pessoa que se envolveu com o Senhor. Então, dentro dessa estatística, as pessoas, na verdade, que partem desta vida, desses 260.000 pessoas diariamente, quantos têm ou quantos tiveram uma relação com Deus verdadeira nesta terra? Eu sei que alguns são religiosos, sem dúvida alguma. Alguns são frequentadores de igreja. Alguns são ateus. Outros têm outras religiões. Mas eu pergunto, onde você pode se estribar, onde você pode se lastrear, se basear, essa convicção que você tem de ir ao céu quando você partir desta terra? Que vamos partir um dia, eu não tenho dúvida alguma, porque todos que aqui chegam, já chegam com uma passagem comprada de volta. Mas é importante, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus é o único caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele não usa um artigo indefinido, mas ele usa um artigo definido, ou, porque ele não está apontando uma outra alternativa. Não, ele se define. Eu sou o caminho, não existe outro. Se você firma sua fé em Jesus, pode ter a certeza de que quando partir desta terra, você estará com Ele no céu. Mas, vamos em frente. Preste atenção no que Davi disse no Salmo 39, versículos 4 e 5, na versão NVI. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Eu fico pensando às vezes nas pessoas arrogantes, nas pessoas soberbas. Sabe aquela postura assim, daquelas pessoas que usam até aquele chavão? Sabe com quem você está falando? Irmãos queridos, o homem não passa de um sopro. Tem uma versão que diz que tudo é vaidade. Então, quando nós pensamos que a nossa vida aqui é passageira neste mundo, Davi dizia que o tamanho, assim, era como um palmo diante de Deus, a sua vida.
ele não passa de um sopro, mas contudo Deus pôs os olhos sobre o ser humano. E Deus amou tanto o homem, né, que mandou Jesus para morrer pelo homem. E aí vem Jesus e faz essa promessa de que ele iria para preparar um lugar para nós. Mas vamos em frente, porque eu ainda tenho algumas coisas para compartilhar com você. Veja bem, Deus usa a morte para desligar-nos deste mundo. O ponto que quero destacar é que muita gente vive como se nunca haveria de deixar esta terra. Certo pastor dava atenção às pessoas que foram diagnosticadas com enfermidades terminais. Ele conta aí algumas experiências. Numa delas ele diz o seguinte, que nesses momentos é que essas pessoas se voltam com interesse na vida após a morte. Você faz parte do grupo que não dá muita importância ao tema vida após a morte? Observe, a Bíblia é a única fonte confiável para nos informar sobre o assunto. Se as pessoas soubessem que as decisões que tomaram durante o breve período de vida aqui na Terra em relação ao mundo vindouro estavam erradas, elas mudariam imediatamente. Eu fico pensando em determinadas doutrinas, em determinados ensinamentos que visam o engano. A Bíblia diz lá em Apocalipse 12 que Satanás, ele é o mestre do engano, ele é o enganador de toda a terra. E como é que ele engana? Ele engana de modo sutil. Ele cria aí doutrinas, religiões, ensinamentos para ofuscar a verdade de Deus na mente do homem. Então, por exemplo, quando se fala em alternativas depois da morte, isso pode trazer um certo conforto para alguém que quer viver a vida do jeito que lhe apraz. Dou um exemplo. Por exemplo, a reencarnação. Não existe nenhuma sustentação para a reencarnação na Bíblia. Aliás, é interessante você pensar sobre isso. Porque as pessoas dizem que a reencarnação é um processo pelo qual ela tem que passar. Então ela vive neste mundo, morre, e se ela foi uma pessoa muito má, muito pecadora, então ela vai reencarnar num outro corpo, e assim ela passa por um processo de purificação, até atingir aí uma estatura perfeita. Escuta, desde que o mundo é mundo, eu queria que você parasse para pensar. O homem não melhorou em nada. Aliás, a escalada é de piora. Cada dia que passa, a maldade cresce mais. Cada dia que passa, você fica assustado ou assustada. Como as pessoas, elas vão descendo ladeira abaixo na moral, nos bons costumes. Então, se houvesse esse processo, as pessoas deveriam ser melhores. A Bíblia não fala da reencarnação, mas fala da ressurreição, um assunto que depois nós vamos tratar também. Então, amados, às vezes as pessoas ficam aí pensando sobre outras alternativas. Outras, por exemplo, construíram uma doutrina do purgatório. Não encontramos sustentação na palavra de Deus. Eu tenho muito apreço e amizade por católicos, e amigos católicos, que eu amo essas pessoas. Mas nós estamos distantes dessa doutrina. Porque veja, quando Jesus fala em Lucas sobre Lázaro e sobre o rico, os dois morreram.
E quando ele fala deste acontecimento, que para mim não é uma parábola, então ele diz que foi para o rico, no caso, foi para um lugar de tormento. E Lázaro, aquele pobre homem, foi levado ao céu. Veja, o rico permitiu que Lázaro mendigasse na porta da sua casa. Talvez aquilo fosse para se livrar aí de um peso de consciência, porque ele estava fazendo uma boa ação. Você não acha que ele deveria ter ido para o purgatório, pagar esses pecados que ele tinha aqui para depois ir ao céu? Ele foi a um lugar de tormento. Porque Jesus só apontou 2 lugares possíveis para as pessoas irem quando deixarem este mundo. Ou vão ao céu, ou vão ao inferno. Bem, Jesus veio a este mundo para livrar-nos do temor da morte, para anular mediante a sua morte aquele que tem o domínio da morte, isto é, o diabo, e para livrar a todos que por medo da morte estavam sujeitos à escravidão. Você pode ler isso em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Paulo, ele colocou os seus olhos na ressurreição futura e exclamou lá em 1 Coríntios 15, versículo 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Quem nos livrará do corpo desta morte? Quem é aquele que remove o aguilhão da morte? Aguilhão é uma ferramenta pontuda que perfura. Mas quando ele fala sobre aguilhão aqui, eu tenho o entendimento que é como se fosse um inseto que estava ferroando uma pessoa. E aí ele vai falar que o aguilhão da morte é o pecado. Então o pecado é aquele que ferrou a pessoa, que machuca, não é? Mas aí vem a pergunta, quem remove o aguilhão da morte? O Senhor Jesus, aquele que morreu e ressuscitou e foi preparar um lugar para vivermos com Ele. É Ele que nos livra. Glória a Deus. O terceiro ponto que quero trazer na mensagem de hoje é quando se pode ver a praia ou a costa. Talvez você fale, mas o que tem a ver com isso? Então eu vou explicar. Eu não sei qual é a sua condição neste momento. Não sei se você está desanimado, angustiado e até mesmo traumatizado. Talvez seus sonhos, seu matrimônio, sua carreira ou seus desejos se esfumaçaram. Uma compreensão bíblica em relação ao céu pode mudar todas as coisas. Há uma história interessante que você pode ler na Wikipedia. É uma história cuja protagonista, de nome Florence Chadwick, se tornou famosa no mundo inteiro. Ela era uma nadadora sem precedentes. Mas no ano de 1952, Florence tentou nadar as 26 milhas entre a ilha Catalina e o litoral da Califórnia. Entrou com determinação de chegar à costa do continente. Ela foi a primeira mulher a cruzar o Canal da Mancha, aqui na Inglaterra, em ambos os sentidos. Mas naquele dia de 1952, o tempo estava nublado e frio e vários botes a acompanhavam. Após nadar por 15 horas, uma densa névoa desceu. Florence começou a duvidar das suas habilidades e disse à sua mãe que estava num daqueles botes: acho que não conseguirei. Ela nadou por mais 1 hora antes de pedir para ser retirada do mar. Ela não podia ver a costa devido ao nevoeiro. Pediu então para ser retirada da água. Sua mãe lhe disse que ela estava próxima da costa, mas ela estava fisicamente extenuada e emocionalmente também. Então ela se entregou e subiu ao barco. Quando estava no barco, pôde verificar que a costa estava a menos de 1 quilômetro. Numa conferência do dia seguinte, ela disse:
Tudo o que eu podia ver era uma névoa. Creio que se tivesse visto a costa, eu teria conseguido. Considere suas palavras. Tudo o que eu podia ver era uma névoa. Creio que se eu tivesse visto a costa, eu teria conseguido. Para nós cristãos verdadeiros, esta costa é o lugar que Jesus nos prometeu. É o lugar onde viveremos para sempre com Ele. A que costa deveríamos esperar por antecipação? Talvez a gente poderia entender isso quando nós pensamos na nova terra. Essa é a costa que deveríamos esperar por antecipação. Se tivermos a capacidade de enxergar além da névoa e com os olhos da alma, veremos também o nosso lugar eterno. Então essa perspectiva nos confortará e nos dará forças. Se você está cansado e não sabe se pode continuar indo em frente, oro para que esta palavra te conceda alento, visão e esperança. Mas, queridos, vamos partir para o quarto ponto da palavra, porque, como eu disse, é uma introdução ao tema, ao tema do céu. Então, o quarto ponto é entendendo o nosso destino. Alguns pregadores do século XVIII falaram muito a respeito do céu, mais do que os pastores estão falando hoje nos nossos dias. Eu pergunto, quantas mensagens você tem ouvido a respeito do assunto? Quantas? Jonathan Edwards, falando a respeito do céu, fez uma pergunta tão cara a todos nós nos dias de hoje. Por que deveríamos trabalhar ou colocar o nosso coração em qualquer outra coisa senão naquilo que é duradouro, o nosso destino final e a nossa verdadeira felicidade? Quantas pessoas estão preocupadas com as coisas desta vida, colocam os olhos aqui, onde tudo passa, mas não estão preocupadas em saber mais sobre o céu, o lugar da verdadeira felicidade. Se você estivesse num culto de Jonathan Edwards, como você responderia essa pergunta? Você está preocupado com as coisas daqui da terra, onde tudo é passageiro e efêmero? Observe o que o Espírito Santo nos disse por meio de Paulo aos Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Observe que ele diz, se você já teve uma experiência com Cristo, se você já tem esse relacionamento com Ele, pense nas coisas lá do alto. Volte os seus olhos, os seus pensamentos para as coisas lá do alto. Mas sabe o que muitos de nós fazemos? Nós tiramos os nossos olhos das coisas do alto e colocamos os nossos olhos aqui na terra. Eu vejo muitos cristãos que se desanimam e se frustram com as coisas pertinentes a esta vida aqui na terra. Por que será? Simplesmente porque não seguem a ordem de Paulo. Não há um alento, há sempre uma preocupação quando nós estamos envolvidos com as coisas desta vida. Eu considero trágico o que vem a seguir. Na minha condição de pastor, vejo os olhos de pouquíssimas pessoas brilharem com a ideia do céu. Mas quando a mensagem é sobre os benefícios que elas podem alcançar conquistando as coisas terrenas, aí vejo sim satisfação e alegria. Irmãos, isso é de doer. De fato, muitas pessoas não encontram alegria quando pensam no céu. Certa vez um cristão que conhecia a palavra de Deus disse que cada vez que pensava a respeito do céu, se sentia deprimido.
Uau! Por quê? Ele havia dito que por causa disso, ele preferia simplesmente deixar de existir quando morresse, ou seja, que ele fosse aniquilado. Por que? Alguém perguntou. E a resposta, sabe qual foi? Não posso resistir ao pensamento de que o céu é algo que deve ser monótono e enfadonho. O céu não soa melhor do que o inferno para mim. Aí eu entro com uma pergunta. De onde ele tirou isso? Alguém que cria na Bíblia, como poderia ter essa perspectiva do céu? Certamente tal pessoa não tirou isso da palavra de Deus. Aliás, se ele tivesse prestado atenção, ouviria Paulo afirmar que era muito melhor estar com Cristo do que permanecer nesta maldita terra amaldiçoada assim. Quando eu falo maldita, é uma terra amaldiçoada pelo pecado. Uma outra senhora, veja só, estou contando experiências reais e verdadeiras. Uma outra senhora contou, ela disse que quando tinha 7 anos de idade, uma professora da escola dominical lhe havia dito que quando fosse ao céu, não iria reconhecer ninguém que já havia partido daqui da terra. Isso provocou nela um sentimento terrível. Ela terminou dizendo que a angústia e o medo de morrer estava muito presente na sua vida. E ela continuou afirmando que tinha dito a ela, ou melhor, que ninguém tinha dito a ela algo diferente. Ela falou com alguns pastores, mas um momento ela soube da verdade. Mas enquanto isso não aconteceu, a sua caminhada cristã ficou estagnada. Mas quando soube da verdade, ela foi completamente liberta. Quanta gente se iguala a esses casos? Quantas pessoas dentro da igreja têm um pensamento distorcido do céu, uma perspectiva totalmente disforme da palavra? Não sei o que você pensa e como pensa do céu, mas eu parto agora para o quinto ponto, quinto e último ponto da mensagem de hoje. Nós devemos ter uma perspectiva bíblica do céu. É isso. Se pedíssemos para que as igrejas falassem mais a respeito do céu, o que nós ouviríamos? Eu penso que poderia ficar espantado com alguns ensinamentos e me alegrasse com outros. Todavia, o que deve prevalecer não são sentimentos, mas uma teologia bíblica a respeito do céu. Um certo escritor disse que falou com muita gente a respeito do céu, mas quase todos tinham a ideia de que na eternidade haveria cultos como se vê hoje nas igrejas, mas cultos sem fim. E ele continuou: temos nos conformados com a imagem dos cânticos sem fim no céu. Vai ter lá uma cantoria que nunca vai acabar, um após o outro por toda a eternidade. E ele dizia, isso me deixava abatido. Será que é isso? Essas são as boas novas? E ele disse, suspirei e me enchi de culpa por não ser tão espiritual. Alguém contando uma história falou de um lugar imaginário onde as pessoas podiam fazer coisas significativas e agradáveis. Um lugar de alegria sem fim, de um prazer indizível e com uma visão magnífica que enchia os olhos de todos, deixando-os em êxtase. Na verdade, apesar de ser apenas uma história imaginária, tal pessoa não sabia, mas estava fazendo uma descrição do céu. A Bíblia diz que viveremos em um corpo ressuscitado, estaremos com pessoas que amamos e que também foram ressuscitadas em uma terra ressuscitada com jardins, rios, montanhas, desfrutando de aventuras indescritíveis. Veremos mais à frente que não é ideia nossa o que eu estou dizendo.
Não é ideia nossa que as pessoas ressuscitadas vivam em um universo ressuscitado. Não. É ideia de Deus. Um teólogo disse: sinto uma lástima profunda pelas pessoas que nunca pensam no céu. Eu diria, também sinto compaixão por aqueles que não pensam corretamente a respeito do céu. Creio que a forma incorreta de pensar seja a causa de que os pensamentos acerca do céu sejam tão poucos. Imagine que você faça parte de um pequeno grupo de astronautas que vão em uma missão para um planeta distante, por exemplo, Marte. Você e todos eles entram na nave, tomam os seus lugares e começa então a contagem regressiva para o lançamento. Quando a nave dispara e alcança o curso normal da viagem, um dos colegas te pergunta: o que você sabe sobre Marte? Você diz: nada. Você vai passar tantos anos em viagem e não sabe nada sobre Marte? Você responde: vou descobrir quando chegar lá. É inimaginável tal coisa, os outros respondem. Você deveria saber. O curso que você fez não te instruiu em nada. Agora pense no seu destino final. Qual é? Novos céus e nova terra. O que você sabe sobre eles? Muitas vezes os pregadores mencionam em como chegar ao céu, que é o destino muito melhor do que o inferno, mas muito pouco ou quase nada a respeito do céu mesmo. Os pregadores estão pregando e ensinando que quando a pessoa recebe a Jesus, então ele vai para o céu, ele vai sim nessa morada celestial. Mas muito poucos pregadores falam a respeito do lugar, do céu mesmo. Irmãos, para a mensagem não ficar muito grande, eu vou partindo para uma conclusão, e como eu disse, isso é uma série, hoje é uma introdução simplesmente. O céu parece ter saído da tela dos nossos radares. Como podemos pôr o nosso coração no céu se a nossa teologia a respeito dele é tão pobre? Eu disse a você que muitas pessoas dentro da igreja, essas pessoas, os seus olhos não brilham quando a gente fala sobre o céu. Mas por quê? Aí eu faço outra pergunta. Como podemos esperar que os nossos filhos se entusiasmem com o céu? Se você não é entusiasmado, como seus filhos serão? Porque é tão vago e sem vida o pouco que temos a dizer sobre o céu? Queridos, questões como essas sobem à minha mente. Hoje foi, como eu disse, apenas uma introdução ao tema do céu. Mas eu tenho muitas coisas para compartilhar com você. Por exemplo, de onde tiramos nossos conceitos errados? O céu está além da nossa imaginação? Devemos concentrar o nosso coração e a nossa mente no céu. Qual é o seu destino? O céu ou o inferno? Pretendo abordar, irmãos, muitas coisas e penso que a série pode crescer em tamanho. No entanto, posso garantir que você ouvirá uma palavra comprometida com as Escrituras. Convide as pessoas para estarem conosco e vamos descobrir juntos coisas maravilhosas que Deus já nos revelou. Aleluias! Mas antes eu quero orar com você. Se você é um cristão, quantas vezes você tem pensado a respeito do céu em toda a sua vida? O que você sabe sobre ele? Eu quero orar para que o céu exerça sobre você um fascínio tremendo. Porque quando você ouvir falar do céu, os seus olhos brilhem, o seu coração palpite mais forte e sua atenção seja captada. Agora, se você não é um cristão, preciso fazer um alerta.
Você não pode partir deste mundo sem antes ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Você precisa desesperadamente dele e hoje é o dia. Apenas uma coisa antes da oração. Normalmente, a mensagem aqui demora entre 40 e 50 minutos. Eu não procuro me estender mais do que esse tempo. Se hoje nós demoramos 50 minutos, eu acredito que nem isso. Entenda, nesse tempo que estivemos aqui, quantas pessoas partiram para a eternidade? Quantas pessoas deixaram esta terra? Sabe quantas? Se ficamos aqui 50 minutos juntos, cerca de 9.000 pessoas adentraram o portal da eternidade. Parte delas poderia ter morrido de uma enfermidade fatal. Outras, no entanto, estavam levando uma vida normal e foram surpreendidas. Outras ainda perderam a sua vida em acidentes. Mas a principal pergunta é: aonde elas foram passar a eternidade? No céu ou no inferno? Eu vou orar com você agora. Ponha isso no seu coração. Feche os seus olhos. Pai querido, mais uma vez, na tua presença, Senhor, eu estou para pedir, para rogar a ti, em nome de Jesus, por vidas que estão me ouvindo, por vidas que estão me vendo. Pai, aquele meu irmão, minha irmã, Senhor, que tem um relacionamento com Jesus, aquele cujo nome já está escrito no seu livro da vida, mas que, ó Deus, nunca, ó Deus, souberam muito sobre o céu. Me usa como um instrumento para, ó Deus, abençoar estas vidas, para que, Senhor, os olhos de todos, Senhor, sejam tirados das coisas desta vida e colocados nas coisas celestiais. Senhor, abençoa os teus filhos e dá a cada um deles uma convicção, Senhor, tremenda, aquela certeza, Senhor, de que estarão contigo no lugar que o Senhor Jesus foi preparar. Quanto àqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, não permita, Senhor, que alguém parta desta vida sem antes ter um relacionamento verdadeiro com Cristo Jesus. Que eles, ó Deus, saibam que não há outras alternativas após a morte, mas que coloquem os seus corações e os seus olhos em Cristo Jesus. E se alguém há entre nós que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, confessando o Senhor como único e suficiente Salvador, crendo que Ele ressuscitou dos mortos, e fazendo essa confissão com os lábios, Senhor, eu também te peço que o Senhor o tome pela sua mão, que o Senhor o abrace nesta hora. E Pai, a tua palavra diz que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa no céu. Que nesta hora, Senhor, os anjos estejam fazendo essa festa, porque, Senhor, alguém se arrependeu e se entregou a Ti. Seja assim, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado por estarem conosco. Eu te desejo uma semana muito abençoada. Quem sabe você poderia, você que é cristão, abrir a sua Bíblia durante a semana e pesquisar um pouco a respeito do céu. Porque na próxima semana nós vamos trazer uma palavra sobre o céu que vai tocar o seu coração. E vamos continuar nessa série, porque o Senhor mesmo é que vai conduzir todas as coisas. Então, até a próxima transmissão. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Exaltado, exaltado no
exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. És o Senhor.